Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal da Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, como sempre, antes de começarmos o nosso estudo, eu vou te convidar a fazer um breve relaxamento aqui comigo. Vamos lá? Vamos respirando profundamente, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos e pelas oportunidades que sempre nos chegam dia após dia. Vamos preenchendo o nosso coração com esse sentimento tão bom de proteção e de amparo que sempre recebemos dos amigos, dos benfeitores espirituais que estão sempre ao nosso lado. E mais uma vez aqui hoje nos acompanhando de pertinho nos nossos estudos. Que tenhamos sempre a compreensão e essa confiança de que os amigos benfeitores espirituais estão sim, sempre ao nosso lado. Com o coração assim repleto de gratidão, vamos iniciando o nosso estudo de hoje. Bom, vamos lá agora mais conectados, nessa energia tão gostosa do Pai que nos envolve e que nos faz ser quem somos, não é? Afinal, somos todos filhos do mesmo Pai, somos filhos de Deus. Essa energia divina, ela está em nós. E muitas vezes aí no dia a dia, na correria, a gente se desconecta dessa energia. Então vamos começar aqui, hoje começamos o estudo do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Um capítulo muito bonito e é o capítulo que vai nos trazer um alento, A gente vai lendo e vai sentindo uma certa calma, Do tipo, vai ficar tudo bem, A gente vai fazendo a nossa reforma íntima, a gente vai trabalhando no dia a dia, mas não precisa desesperar. Estudamos hoje os itens 1 a 3, que se chama Deixai vir a mim os pequeninos. Aqui no Evangelho, Kardec escolheu uns trechinhos que eu vou ler para nós, que é muito importante, Ele escolhe um trecho do Evangelho de Mateus, onde Jesus fala: Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Olha lá, essa parte aqui é importante. Depois, um trechinho do capítulo de Marcos. Então, lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. Quer dizer, levaram crianças ali para que Jesus abençoasse. E os discípulos meio que estavam tentando afastar as crianças porque acharam que seria um estorvo, Vendo Jesus, levou muito a mal e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando essas crianças, pôs a mão sobre eles e os abençoou. Então aqui Jesus fala, para os discípulos: não, deixe as crianças virem até mim, porque o reino de Deus é daqueles que se assemelham às crianças. E é isso que a gente vai entender agora. Por muito tempo, esses trechos do Evangelho, eles foram entendidos assim, que as crianças vão entrar no reino de Deus. Primeiro a gente precisa ter essa compreensão de que o reino de Deus ele não é um lugar, A gente cai nessa história já há muitos milênios. O reino de Deus ele não é um lugar, mas é o nosso próprio estado de espírito, quando nós realmente estamos conectados e agindo de acordo e existindo de acordo com as leis de Deus, que são as leis do universo. Se estamos aqui no planeta Terra, gente, o que isso significa? Que nós estamos num planetinha de provas e expiações, aprendendo. O que isso quer dizer? Que a gente está dentro dessa lei já? Super legal? Já entendemos tudo? Estamos agindo conforme as leis de Deus? Não!
Isso quer dizer que a gente está ainda aprendendo. Então, a nossa meta é aprendermos essas leis, vamos conhecer essas leis, desmistificar essas leis, né? Para que a gente entenda assim, como é o meu existir, como deve ser o meu existir perante o próximo, perante o mundo, perante o universo, perante Deus que me criou, né? Qual que é o meu papel, o que eu tenho que desempenhar, o que eu tenho que fazer. Mas principalmente tudo isso também é com relação a nós mesmos, não é? É esse jogo assim, como nós temos que agir para fora, como nós temos que agir aqui dentro. Para que tenhamos uma vida boa, né? Equilibrada. Então estamos nesse aprendizado. Aí vem Jesus e fala: "Ah, mas o reino dos céus é das crianças." "Ah, mas eu não sou mais criança e agora? Eu perdi a oportunidade?" "Ah, mas tem um monte de criança aí que tem má índole." "Como assim, Jesus?" Então, esse reino dos céus, esse estado de estarmos realmente cumprindo as leis divinas, estarmos dentro das leis universais, é necessário que nós tenhamos características semelhantes à de uma criança. Então, Jesus utilizou um comparativo, né? Como é que eu vou explicar para eles isso? Como é que eu vou explicar que eles têm que ser humildes, que eles têm que ser abertos para os conhecimentos e para as coisas, que eles não podem ser tão orgulhosos e tão egoístas de acharem que são os melhores que os outros? Deixa eu ver. As crianças costumam ser aqui, né, no planeta Terra, é o mais próximo que eles conseguem chegar dessas virtudes. Afinal, quem aqui não se lembra, né, quando a gente era criança, a gente brincava, e aí, às vezes, no meio da brincadeira rolava alguma briga, algum desentendimento, não era? Aí a gente brigava, se desentendia lá, e aí passava 5 minutos, a gente já tava lá brincando de novo. Não é assim? Tirando algumas exceções das crianças aí já maiorzinhas que já sabem guardar mágoa e essas coisas, a gente tava lá brincando, não era? Ou quando a gente brincava na rua, chegava algum amiguinho lá, alguma criancinha que a gente nunca tinha visto. Olha, eu já falei amiguinho. Chegava uma criancinha que a gente nunca tinha visto na vida. Aí a gente tava lá brincando, sei lá, de amarelinha, pular corda. Chegava a criança, a gente olhava, ai, quer vir brincar? A gente não perguntava quem era, de onde veio, se é rico, se é pobre, filho de quem. A gente simplesmente chamava, ai, vamos brincar, vamos brincar. Então é sobre essa pureza que Jesus está falando. Não sobre serem as crianças em si. Nós, como espíritas, temos o entendimento de que uma criança, ela é um espírito, né? Reencarnou e o corpinho, por enquanto, é de criança. Todos nós passamos por essa fase. Então, a gente entende que não dá pra ser uma criança literalmente. Assim, quando a gente está no período da infância, espiritualmente falando, toda a nossa característica, a nossa personalidade, ela tá lá como que envolta ali num véu. Sabe como quando a gente vê através da cortina da janela? A cortina pode estar fechada, mas você consegue ver se lá fora tá claro, tá meio que mais escurinho, tá chuvoso, ou se tá de noite, mas a cortina tá lá, você não tá vendo exatamente o que tá lá fora. Mas tem uma cortina. Então, nosso período de infância, espiritualmente falando, é isso. É como se a gente tivesse uma cortina ali, onde nós não nos revelamos completamente. Mas já revela alguma coisa. O pessoal até brinca assim, você já consegue ver desde pequenininho como é que vai ser a personalidade ali da criança. Você consegue. Mas já pensou se a gente ali criancinha, como que não seria o pavor das nossas mães se a gente já nascesse com a nossa personalidade totalmente do jeito que é hoje, com as nossas opiniões do jeito que é hoje, com as nossas características do jeito que é hoje, todo mundo ia estar largando o bebê por aí, porque ia ser difícil, né? A gente é adulto, a gente tem dificuldade de lidar com os adultos. Agora, com os bebezinhos, com as criancinhas, não, porque eles são muito fofos, mas eles são espíritos e eles se tornarão adultos. Então, a infância aqui no planeta Terra, ela tem essa função assim de jogar essa cortina por um tempo, até para que os outros possam ter compaixão de nós, porque essas cortinas escondem os nossos erros, os nossos vícios, todas as coisas ruins.
Então os outros vão ter mais compaixão de nós, assim como nós também nos tornamos mais receptivos a novos ensinamentos. Por isso que a gente sempre bate na tecla, né, da evangelização infantil, do quanto ela é importante, porque quando a gente é criança a gente está mais receptivo às coisas. Então vamos lá, né? Bem-aventurados os que se assemelham às crianças. Como assim? As crianças são desprovidas de malícia, com a qual nós vamos nos revestindo ao longo da vida. Como eu falei, a gente brincava e chamava qualquer criança para brincar junto. A gente não perguntava, ai, quem é você? Quanto que é a sua conta bancária? Como que é a sua casa? Ai, você é filho de quem? Ai, você é herdeiro? Ai, você é pobre? Não, a gente não perguntava nada disso. Era ali uma criança e ela tinha tanto direito de brincar quanto nós. Então a gente chamava para brincar. Não éramos revestidos de malícia. Bem como não guardávamos tanta mágoa, né? Ai, vai chorar porque me machuquei, porque fulaninho me empurrou. 10 minutos depois a gente já tava lá brincando com fulaninho de novo, né? Hoje a gente é adulto, não. Ah, a pessoa pisou na bola comigo, não quero mais ver pintada de ouro. Então, né, a gente não, quando criança, a gente não tinha tanta essa malícia. A nossa leitura de mundo, né, como adultos, ela é uma leitura de desigualdade, de diferença. E nós fazemos uma excessiva comparação entre as pessoas, dentro de uma métrica pessoal. Então, tudo que eu conheço é a minha métrica para medir o mundo. Então, fora daquilo que eu conheço, não pode ter essa possibilidade. Se a pessoa escolhe viver a vida dela assim, assim, assado, e é diferente da forma que eu levo a minha vida, então ela tá errada. Então, não é bem assim, né? Nós não conseguimos nos ver como iguais. Aí que tá a chave dessa questão aqui, tá? Essa bem-aventurança, assim como as outras, a última que a gente já estudou e as próximas, que virão os próximos 2 capítulos, o foco delas é sobre percebermos a nossa vivência dentro de um espectro de orgulho e egoísmo. Falam espectro porque às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho. Em alguns momentos você não manifesta, mas em outros momentos você vai manifestar muito. E se a gente tá aqui no planeta Terra, desculpa, todos nós temos, tá? Todos nós temos um certo grau de orgulho, todos nós temos um certo grau de egoísmo, e é justamente com isso que a gente tem que trabalhar. Nosso principal foco de trabalho, eu tô aqui no planeta Terra, o que eu tenho que fazer? Trabalhar com o seu próprio orgulho, o seu próprio egoísmo. E aí tem uma parte aqui que eu tinha falado, né? Muito importante. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que isso significa? Quando nós carregamos essa pureza do coração, vemos o mundo com esse olhar menos egoísta, e os outros e eu. Eu tenho direitos, os outros têm só deveres. Quando a gente tem uma visão mais igualitária, poxa, somos todos filhos do mesmo pai. Fazemos diferentes escolhas? Fazemos. Às vezes nós prejudicamos os outros? Prejudicamos. Mas isso não significa que eu tô no lugar de julgar, eu tô no lugar de crucificar. Cada um tá no seu próprio lugar. Pode ser que eu tenha ficado magoada com uma pessoa, não queira ter proximidade com ela. Aqui nós não estamos falando para que sejamos levianos também. A pessoa, eu percebi que ela fez isso e me prejudicou. A gente não tá aqui falando que você tem que se juntar com a pessoa que te prejudicou. A gente tá falando para não carregar sentimentos negativos a respeito dessa pessoa. E isso é da sua alçada. Se essa pessoa vai mudar, se ela vai melhorar, se ela vai ser... Isso daí é da alçada dela. A tua alçada, ou seja, a tua tarefinha de casa poxa, então aquilo era da pessoa. Se ela me fez mal, isso é dela, não diz respeito a mim. Ela vai precisar se cuidar e para isso eu desejo para ela que Deus a abençoe, que Deus a acompanhe, que Deus a ilumine, para que ela possa fazer que ela possa acordar, despertar e fazer esse serviço de melhora, porque eu também preciso fazer o meu serviço de melhora íntima. É sobre isso que a gente está falando. Então, a pessoa que é pura de coração, ela tá despida da forma egoísta de ver o mundo.
E assim ela consegue perceber a beleza que nos circunda, né? É nessa beleza que ela vê a Deus. Então é nesse movimento de uma visão mais igualitária, de uma visão de que, poxa, tá cada um aqui cumprindo a sua etapa, tá cada um no seu grau de entendimento. Deus está olhando por nós, Deus está cuidando de nós. Isso nos traz uma calma, nos traz até uma fé, né? Que tanto a gente se questiona. Nos traz de volta a fé, nos resgata a fé de que Deus está cuidando. E aí a gente consegue ver uma beleza nisso. Apesar de enxergarmos muitas dificuldades, para onde nós estamos olhando? A gente escolhe para onde vai olhar. A gente consegue enxergar muita beleza também na natureza, nas nossas relações, na nossa relação conosco mesmo, como ela evolui. Eu aposto que você hoje não se vê da mesma forma que você se via há alguns anos atrás. E assim daqui pra frente, quem sabe daqui a alguns anos a gente também vai se ver de outra forma, com mais compaixão. Outra forma de perceber esse ver a Deus é que quando nós não temos o coração puro, ficamos cegos e não conseguimos enxergar um Criador por trás das coisas. É quando a gente entra realmente naquela forma de ver o mundo injusto, errado, de que estamos abandonados, de que a humanidade não tem jeito. Vixe, vocês já devem ter ouvido disso daí bastante. Eu também já ouvi. Aí é bem complicado, né? Ficar nessa visão do mundo. Uma visão de total abandono. O monoteísmo, quando Moisés fala de um Deus único, e quando Jesus reforça que somos filhos de um mesmo Pai, o que isso traz para nós? Uma visão de igualdade. Estamos todos aqui, no mesmo nível. Deus não prefere um ou prefere outro. Quando nós temos essa visão de mesmo nível, temos todos o mesmo Pai, temos todos o mesmo ponto de partida, a gente aprende a respeitar o próximo porque o próximo é igualzinho a mim. Você tá querendo dizer que eu sou igual ao meu chefe e que eu sou igual a pessoa que eu vi morando embaixo da ponte hoje de manhã? Sim. Mas meu chefe é rico, Deus deve preferir ele. Mas você não sabe as dores que ele passa. As dificuldades que ele tem. Mas Deus deve odiar aquela pessoa que tá ali embaixo da ponte. Se você viu aquela pessoa ali embaixo da ponte, de repente ela te pediu uma ajuda, um dinheiro, um amparo, por que Deus te colocou ali, no caminho dela? Por que Deus colocou ela no teu caminho? Entende? Temos condições diferentes aqui na Terra. E esse é o nosso desafio. A condição é diferente. Nós olhamos, o que nós olhamos é diferente. Um anda de carro, o outro mora embaixo da ponte. E eu tô aqui no caminho do intermediário. Eu não tô nem andando com carro chique, também não tô embaixo da ponte. Mas eu tô aqui, eu tô vendo tudo isso e achando estranho. Porque o meu olho vê condições diferentes. O desafio é, essas pessoas, por estarem em condições diferentes, têm direitos e deveres diferentes? Uma é prioridade para Deus e a outra não? Será? A vida é muito mais do que o que os nossos olhos veem. Jesus nos convida então para uma leitura mais simples da vida. Olhar para o próximo como ele realmente é. Como ele realmente é. Igual a mim. Cheio de dificuldades, cheio de defeitos, mas também tem lá as suas virtudes. Pode ser que tenha ali uma vontade de mudança, né? Alguns têm mais vontade de mudar, outros não. Alguns têm mais autoconsciência, outros não. Mas estamos ali com as potencialidades. Nós criamos uma ideia do que deveria ser a vida, do que nós estamos correndo atrás. Tem pessoas que passam a vida inteira correndo atrás de alguma coisa e quando olham assim, puxa, não era isso. Nós saboreamos a vida no que ela realmente tem de bom? Se eu tô correndo atrás de um objetivo, a vida não tá me entregando isso, eu sempre vou estar olhando o quê? O que tá faltando. A vida não tá me entregando o objetivo, porque eu tô tentando, dando murro em ponta de faca e não tá sendo como eu quero. Aqui que a gente vai ver tudo que não conseguiu. Será que eu tô enxergando as coisas que a vida tá me entregando? Será que eu tô enxergando que eu tenho saúde? Posso ter saúde hoje, posso não ter amanhã. Então, será que eu tô enxergando que eu tenho saúde para cumprir com meus desafios desse dia de hoje?
Será que eu estou enxergando que eu tenho uma rede de apoio? Será que eu estou enxergando que eu tenho oportunidades? Que essas oportunidades estão aparecendo para que eu entregue o melhor de mim? Pode não ser daquele jeito que eu queria, mas eu não estou aí exercendo algum papel no mundo, entregando alguma coisa boa? Será que a gente está saboreando a vida no que ela tem de bom? A pureza de coração, ela é um processo de limpeza íntima e acontece de dentro para fora. Quando a gente fala puro, a gente pensa em algo limpo, algo livre de contaminação. A pureza de coração, ela só pode acontecer de dentro para fora. Não se trata de crer e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga a lei inteligente, que lhe revela a sua universalidade. E aí vem a fé raciocinada. Vamos lá, será que é mais inteligente, faz mais sentido para uma pureza íntima eu simplesmente aceitar as orientações, eu simplesmente ter uma fé cega, porque me falaram que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que fazer o outro. Aí eu vou lá e faço, mas eu estou fazendo de forma mecânica, a reproduzir o que alguém me falou, alguém me pediu para fazer. Percebe que isso é de fora para dentro? Do contrário, se a gente faz um caminho de dentro para fora, poxa, eu leio o evangelho, eu tento entender as palavras do Cristo, eu tento trazer isso para o meu dia a dia. E isso vai mudando a forma com que eu penso, a forma com que eu me sinto, e daí eu vou agir de forma diferente. Percebe que isso é de dentro para fora? E percebe que também não é porque o palestrante falou, porque lá na orientação fraterna me disseram para fazer. Primeiro que a gente não vai dizer jamais o que o outro tem que fazer, né? Cada um de nós é que tem que decidir o que tem que fazer. Jamais vamos colocar a nossa responsabilidade no outro. Que o outro me disse para fazer assim, porque eu ouvi dizer que era para fazer assado, porque o outro falou é que eu vou fazer. O que tocou em mim? Eu fui lá na palestra e eu ouvi uma palavra, essa palavra tocou em mim, eu me identifiquei e percebi que eu tenho que mudar. Aí eu vou lá e começo a fazer as mudanças. Essas mudanças começam aqui em mim, no meu pensamento, nos meus sentimentos, nas minhas palavras, nas minhas ações. E aí é de dentro para fora. À medida que a gente se apropria daquilo que faz sentido para nós, que nos faz bem, e aí nós vamos colocando isso em prática, isso vai fazendo parte de nós, efetivamente. Jesus nos convida aqui nesse capítulo a realmente nos colocarmos num lugar de sou um aprendiz, não sei das coisas, eu não tenho razão sobre tudo, eu não tenho conhecimento da verdade, não tenho. Jesus me ajuda. Assim como uma criança chega para os pais, chega para o professor, né? E ela não sabe um monte de coisa da vida. E ela chega e eu preciso de ajuda, eu não sei fazer. Esse é o convite que Jesus nos faz, que a gente chegue com essa humildade. Olha, eu tô com dificuldade, eu não tô sabendo resolver, eu entendo que eu preciso melhorar, que eu não tenho certeza de tudo, que eu não tô certa em tudo, que eu não tenho razão em tudo. É difícil, né? Mas nesse lugar, a gente se sente mais tranquilo. Nesse lugar, a gente se sente mais humano, porque a gente não é dono de uma razão ilusória. A gente se sente mais irmão, porque a gente tá aqui todo mundo tentando aprender também. Nesse lugar, a gente se sente mais leve. E nesse lugar, a gente também se sente mais pronto para aprender, para se refazer, para mudar de ideia. E isso é libertador. É isso que Jesus nos convida. Nos convidou lá 2000 e tantos anos atrás. E aqui ainda estamos tentando nos despir desse orgulho, né? Desse uniforme da pessoa que sabe tudo. Não sei e quero saber. Quero fazer diferente. Quero sofrer menos. E saber que isso tá na nossa mão. Não é bom? É bom, vai. É uma situação um pouco mais vulnerável? É.
Mas é bom ser vulnerável nos braços de Deus, porque a gente tá ali nos braços do Pai. Ser vulnerável nesses braços é perceber a própria pequenez, mas também perceber que tem ali, ó, a melhor mão que a gente podia estar. É na mão de Deus. É a melhor mão que a gente pode estar, já dizia São Francisco. Eu não sei o que fazer, estou nas mãos de Deus. Que bom! Estamos nas melhores mãos que poderíamos estar. As mãos, né? As mãos que nos criaram, que nos dão a vida todos os dias. Vamos fazer essa nossa reforma aí de mudança de olhar e de repente aí aproveitar ainda esse início de ano para colocar aí as nossas metas, o que a gente realmente quer mudar em nós, buscar a nossa felicidade, buscar trazer menos sofrimento para nossa vida, viver uma vida mais leve, mais feliz. Esse é o convite do Evangelho dessa semana e pelas próximas semanas vamos aí aprofundando no assunto, tá bom? Uma ótima semana para você, fique com Deus, que Deus te abençoe toda a sua família e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!